O telescópio espacial Hubble capturou algo impossível. Duas imagens de 3I Atlas com menos de um mês de diferença mostram mudanças estruturais que não deveriam acontecer. A geometria interna dos jatos mudou completamente. Astrônomos não conseguem explicar, usando modelos de rotação padrão. Agora mesmo, imagens processadas revelam que a estrutura dominante frontal de 30 de novembro se dividiu em múltiplos lóbulos até 27 de dezembro. A simetria ficou mais pronunciada. O fluxo de saída aparece redistribuído em várias direções. O processamento foi feito por Tony Scarato, que compartilhou as imagens com notas simples. A rotação dos jatos é interessante. A forma é interessante. Ele não tem interpretação ainda. Essa contenção importa. Análises mostram que a atividade posterior parece mais dominada por poeira, com menos fluxo impulsionado por gás. Isso alteraria naturalmente como os jatos aparecem, quão nitidamente se formam e quão simétricos parecem. Mesmo campo de visão, mesmo telescópio, tempos de exposição diferentes, estrutura interna visivelmente diferente. Em menos de 4 semanas, a Villoeb, escrevendo sobre a simetria desses jatos, enquadra como questão física, não conclusão. Que mecanismo produz esse padrão? Que orientação produz essa simetria? Por que evolui dessa maneira ao longo de semanas? Ainda mais perturbador, a mudança não é gradual. É reorganização completa da geometria de emissão, como se o objeto tivesse mudado modo de operação. 3I Atlas quebrou todas as expectativas sobre estabilidade estrutural de objetos cometários. Aqui está o que deveria te intrigar. Se é apenas rotação, a mudança deveria ser previsível e contínua, mas a transformação de estrutura única dominante para padrão multilóbulo simétrico sugere algo mais complexo que simples giro do núcleo. Pense nisso. Antes de mostrarmos as imagens lado a lado e o que cada mudança específica significa, se você quer acompanhar análises baseadas em dados reais de telescópios, sem especulação exagerada, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar vai mostrar como o processamento cuidadoso de imagem revela mudanças que telescópios brutos não conseguem capturar. E deixe um comentário. Você acha que é rotação, atividade superficial mutável ou transição no que o objeto está liberando? Vamos começar com contexto técnico. O telescópio espacial Hubble observou 3I Atlas em 2 datas específicas: 30 de novembro de 2025, 27 de dezembro de 2025, intervalo de 27 dias. Mesmo instrumento, mesma câmera, campo de visão idêntico, mas tempos de exposição diferentes e processamento de imagem aplicado para revelar estrutura interna. As imagens brutas do Hubble mostram pouco detalhe. Aparece o coma, nuvem difusa ao redor do núcleo. Não se vê em jatos claros imediatamente. Não se vê em estruturas definidas sem processamento. Mas processamento de imagem não é truque. É técnica padrão em astronomia. Você pega dados brutos, aplica estiramento de contraste, aplica filtros para destacar características específicas, revela estruturas que estão lá nos dados, mas não são visíveis a olho nu nas imagens brutas. Tony Scarato aplicou processamento às imagens do Hubble. O que emergiu foi notável e desconcertante. Na imagem de 30 de novembro, você vê a estrutura dominante voltada para frente estendendo-se do núcleo. É apertada perto do centro. Depois se abre em leque para fora. Há múltiplas características rotuladas, mas uma direção claramente domina o fluxo. O brilho está concentrado. A geometria é organizada. Isso parece atividade direcional sustentada, não caótica, não difusa, estruturada. Esse padrão é consistente com o jato principal emanando de região ativa na superfície do núcleo. Conforme o núcleo gira, essa região entra e sai da luz solar. Quando exposta, sublima gelo, cria jato. Quando em sombra, atividade diminui. Para cometas normais, esse tipo de jato único dominante é comum, especialmente quando observado em ângulo específico, onde jato aponta aproximadamente em nossa direção. Agora segure essa forma em sua mente.
Porque aqui as coisas mudam. Esta é a imagem de 27 de dezembro. Mesmo objeto, menos de um mês depois. A estrutura perto do núcleo se dividiu em múltiplos lóbulos. A simetria é mais pronunciada. O fluxo de saída aparece redistribuído em várias direções. Em vez de uma pluma dominante, agora vemos padrão mais equilibrado ao redor do núcleo. Algo mudou, ou em orientação, ou em atividade, ou no que está realmente sendo liberado. Vamos considerar cada possibilidade. Possibilidade 1. Rotação. Se o núcleo de 3I Atlas está rotacionando, diferentes regiões da superfície são expostas à luz solar ao longo do tempo. Se havia uma região ativa principal criando o jato dominante em novembro, e depois outra região se tornou ativa em dezembro, isso poderia explicar a mudança. Problema: o período de rotação estimado é de aproximadamente 15 a 16 horas. Em 27 dias, o objeto completou aproximadamente 40 rotações. Qualquer padrão de jato causado por rotação deveria ter sido visível em ambas as observações, apenas de ângulos ligeiramente diferentes. A menos que a atividade superficial mudou entre as observações. Novas regiões se tornaram ativas. Antigas regiões se tornaram inativas. Isso poderia criar aparência completamente diferente, mesmo com mesma rotação. Possibilidade 2. Mudança na atividade superficial. Cometas não são estáticos. À medida que se afastam do Sol, algumas regiões param de sublimar. Outras podem começar se gelo subsuperficial for exposto por erosão de camadas superficiais. Se 3I Atlas passou por reconfiguração de quais áreas da superfície estão ativamente sublimando, isso explicaria por que padrão de jato mudou tão dramaticamente. Vários astrônomos apontaram que a atividade posterior parece mais dominada por poeira, com menos fluxo impulsionado por gás. Quando o cometa está perto do Sol, sublimação de gelo volátil, como CO2, cria jatos de gás rápidos e estreitos. À medida que se afasta, voláteis se esgotam. Poeira se torna componente mais proeminente. Poeira se comporta diferente de gás. Gás pode ser ejetado em jatos estreitos a alta velocidade. Poeira é arrastada pelo gás, mas se espalha mais. Cria estruturas mais difusas e simétricas. Se 3I Atlas transitou de atividade dominada por gás para atividade dominada por poeira entre novembro e dezembro, isso explicaria por que jato único e estreito se tornou estrutura multilóbulo mais equilibrada. Possibilidade 3. Mudança no ângulo de observação. À medida que 3I Atlas se move ao longo de sua órbita, nosso ângulo de visão muda. O que parece ser jato único de um ângulo pode parecer estrutura multilóbulo de outro ângulo. Mas 27 dias não é tempo suficiente para a mudança dramática no ângulo de visão. O objeto se moveu, sim, mas não o suficiente para transformar completamente a geometria aparente, a menos que estivéssemos vendo exatamente no limite de alguma característica estrutural. Aqui está o que os dados suportam com certeza. A estrutura interna de jato de 3I Atlas está mudando ao longo do tempo, não apenas em brilho, mas em geometria. Isso implica rotação, atividade superficial em evolução ou mudança no material sendo emitido. O que não podemos fazer é pular para conclusões. Processamento de imagem importa. Estiramento de contraste importa. Escolhas de filtragem importam. Mesmo astrônomos experientes disseram que não podem interpretar completamente sem conhecer cada etapa de processamento. E esse é lembrete importante. Estranho não significa artificial. Inexplicado não significa impossível. E incerteza não é falha da ciência. É ponto de partida. É por isso que essas imagens importam. Não são dramáticas porque provam algo. São importantes porque não provam. Mostram objetos se comportando de maneira que ainda não modelamos completamente. E é exatamente assim que descoberta geralmente parece em tempo real. Avi Loeb, escrevendo sobre simetria nesses jatos, enquadra como questão física, não conclusão. Que mecanismo produz esse padrão? Que orientação produz essa simetria? E por que evolui dessa maneira ao longo de semanas? Essas são as perguntas certas.
Vamos mergulhar mais fundo na geometria específica. Na imagem de novembro, o jato dominante tem características distintas. A região central brilhante, extensão em forma de cone, limites relativamente nítidos. Isso é consistente com fluxo colimado, jato sendo direcionado através de abertura ou canal na superfície. Na imagem de dezembro, essa colimação se perdeu. Em vez disso, vemos múltiplas regiões de brilho, distribuídas mais uniformemente ao redor do núcleo, como se múltiplas aberturas estivessem agora ativas, ou como se material estivesse sendo ejetado de maneira mais difusa. A simetria na imagem de dezembro é particularmente intrigante. Não é perfeita, mas há balanço claro, múltiplos lóbulos espaçados aproximadamente uniformemente. Isso não é típico para cometas, que geralmente mostram atividade assimétrica dominada por uma ou duas regiões principais. Mas também não é impossível. Se núcleo tem forma irregular e está rotacionando de tal maneira que múltiplas facetas são expostas à luz solar simultaneamente, isso poderia criar padrão multilóbulo simétrico. Ou se núcleo é binário de contato, dois corpos que se fundiram, cada lóbulo do núcleo binário poderia ter sua própria região ativa, criando aparência de múltiplos jatos simétricos. O cometa Churyumov-Gerasimenko, estudado extensivamente pela missão Rosetta, é binário de contato. Mostrou múltiplos jatos emanando de diferentes regiões. Mas mesmo lá, simetria não era tão pronunciada quanto o que vemos na imagem de dezembro de 3I Atlas. Aqui está outro fator técnico crítico: tempo de exposição. A imagem de novembro e a imagem de dezembro usaram tempos de exposição diferentes. Exposição mais longa captura mais luz, revela características mais fracas, mas também pode saturar características brilhantes, fazendo-as parecerem maiores e mais difusas. Exposição mais curta captura apenas as características mais brilhantes, mas as mostra com mais nitidez. Se as duas imagens usaram exposições significativamente diferentes, isso sozinho poderia explicar por que a estrutura parece tão diferente. Tony Scarato não forneceu todos os detalhes de processamento. Isso não é crítica, é reconhecimento de que interpretação requer informação completa. Sem saber exatamente quais filtros foram aplicados, quais níveis de estiramento de contraste foram usados, quais artefatos de processamento podem estar presentes, não podemos fazer declarações definitivas sobre o que essas diferenças significam fisicamente. Mas podemos fazer perguntas, e essas perguntas são valiosas. Estamos vendo rotação trazendo novas regiões ativas para a visualização? Estamos vendo transição de atividade dominada por gás para atividade dominada por poeira? Estamos vendo mudança real na geometria física de como o material está sendo ejetado do núcleo? Cada uma dessas possibilidades tem implicações. Se é rotação, então o período de rotação e orientação do eixo são mais complexos do que pensamos. Se é transição de gás para poeira, então composição e atividade térmica estão evoluindo de maneiras que modelos padrão de cometas não previram completamente. Se é mudança real na geometria de ejeção, então algo sobre estrutura interna ou processos superficiais de 3I Atlas é incomum. Aqui está o que torna isso cientificamente valioso. Cada possibilidade é testável. Mais observações ao longo do tempo revelarão se mudanças são periódicas, consistentes com rotação, ou se são progressivas, consistentes com evolução térmica, ou se são erráticas, sugerindo processos mais complexos. Análise espectroscópica contínua revelará se proporção de gás para poeira está mudando. Modelagem detalhada da órbita e orientação revelará se ângulo de visão pode explicar diferenças aparentes. Ciência não exige respostas imediatas. Exige perguntas certas e métodos para respondê-las. Então, onde isso deixa 3I Atlas agora? O objeto está se afastando do Sol a aproximadamente 2,5 unidades astronômicas e aumentando. A atividade está diminuindo. O brilho está caindo. À medida que fica mais distante, observações ficam mais desafiadoras. Mas ainda temos tempo. Telescópios terrestres maiores ainda podem rastreá-lo. Hubble pode fazer observações adicionais. James Webb
com sua sensibilidade infravermelha superior, pode capturar dados que telescópios ópticos perdem. Cada nova observação adiciona peça ao quebra-cabeça. Cada conjunto de dados refina modelos. Cada análise elimina algumas possibilidades e fortalece outras. A mudança estrutural entre novembro e dezembro é real. As imagens processadas mostram claramente, mas o que essa mudança significa fisicamente ainda está aberto à interpretação. E isso é perfeitamente aceitável em ciência. Incerteza não é fraqueza, é honestidade. É reconhecimento de que dados complexos requerem análise cuidadosa, que conclusões precipitadas são mais perigosas que admitir que ainda não sabemos. Aqui está a perspectiva importante. Quando Oumuamua passou pelo Sistema Solar, em 2017, também mostrou comportamento anômalo, aceleração que não podia ser completamente explicada por desgaseificação, forma incomum, inferida de curva de luz. Cientistas propuseram múltiplas explicações: vela solar natural, iceberg de hidrogênio, fragmento de planeta destruído. Cada hipótese tinha pontos fortes e fracos. Nenhuma foi definitivamente comprovada ou refutada, porque o objeto se afastou antes que dados suficientes pudessem ser coletados. Com 3i Atlas, temos mais tempo, mais instrumentos, mais capacidade de observação. Podemos evitar erro de declarar certeza prematuramente. Podemos deixar dados acumularem, deixar análises amadurecerem, deixar comunidade científica avaliar todas as possibilidades antes de convergir para consenso. Essa paciência é o que separa ciência de especulação. Especulação salta para conclusões dramáticas baseadas em dados limitados. Ciência constrói caso metodicamente, testa hipóteses, elimina alternativas, converge para a verdade através de processo iterativo. As imagens do Hubble de 3i Atlas são dados valiosos. Mostram que o objeto é dinâmico, que estrutura interna está evoluindo, que comportamento não é perfeitamente previsível por modelos simples. Mas dados valiosos não são prova de alegações extraordinárias. São convite para a investigação mais profunda, e é assim que devem ser tratados. Vários astrônomos já estão trabalhando em modelagem detalhada, simulando como diferentes configurações de núcleo, diferentes distribuições de atividade superficial, diferentes composições de material ejetado afetariam a aparência em diferentes ângulos de visão e diferentes momentos. Essas simulações serão comparadas com observações. Modelos que correspondem serão refinados. Modelos que não correspondem serão descartados. Gradualmente, espaço de possibilidades se estreitará. Talvez descubramos que 3i Atlas é cometa com núcleo de forma incomum, que cria padrões de jato incomuns quando visto de certos ângulos. Talvez descubramos que tem composição incomum, que leva à evolução térmica incomum. Talvez descubramos algo completamente novo sobre física de cometas que não apreciamos antes. Qualquer que seja a resposta, aprenderemos algo valioso. Sobre cometas, sobre objetos interestelares, sobre como interpretar observações de objetos que não podemos estudar de perto. Aqui está a realidade. 3i Atlas está fazendo algo que não entendemos completamente ainda. Não porque desafia a física, mas porque ainda não temos dados suficientes para fechar o caso. Mais observações estão chegando. Mais análises seguirão. E quando o fizerem, essa imagem pode parecer muito diferente novamente. A questão real não é: isso é natural ou artificial? A questão real é: que processos físicos específicos explicam o que estamos vendo? Essa segunda questão leva à ciência real. Investigação testável. Conhecimento acumulado. Estamos assistindo rotação trazendo diferentes regiões ativas para a visão? Estamos assistindo atividade superficial mutável conforme voláteis se esgotam? Estamos assistindo transição no que o objeto está liberando à medida que se afasta do Sol? Ou estamos vendo algo mais sutil? Combinação de todos esses fatores? Processo que ainda não consideramos? Essa é a beleza da ciência em tempo real. Não sabemos ainda, mas temos ferramentas para descobrir. As imagens do Hubble são começo, não fim. São perguntas, não respostas.
E perguntas boas são mais valiosas que respostas ruins. Vou continuar rastreando cada nova observação, cada análise publicada, cada modelo proposto. À medida que a comunidade científica processa esses dados, à medida que mais telescópios observam, à medida que mais mentes brilhantes trabalham no problema, entenderemos melhor. E quando tivermos respostas sólidas, baseadas em dados suficientes e análise rigorosa, compartilharei, sem exagero, sem pular para conclusões, apenas o que a evidência realmente suporta. Se este vídeo mostrou por que mudanças estruturais em imagens astronômicas requerem análise cuidadosa e não conclusões precipitadas, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal. Estamos acompanhando 3i Atlas com rigor científico, mostrando dados reais conforme emergem. E você não vai querer perder quando análises mais detalhadas forem publicadas. Deixe um comentário com sua hipótese. Rotação, mudança de atividade, transição gás-poeira ou combinação. E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa interessada em como ciência real funciona quando confrontada com dados desconcertantes. Depois disso, elas vão entender que incerteza não é falha, é processo.